estudante! Seja bem-vindo ao Se Liga na Educação, nessa semana de acolhimento do ciclo 2. Para que você possa fazer uma boa transição do PET 1 para o PET 2, nossos professores elaboraram teleaulas especiais, a partir das principais dúvidas que recebemos ao longo dessas semanas. Juntos, vamos trabalhar os principais temas e conceitos tratados nas teleaulas, além de solucionar alguns exercícios do PET 1. Esse é um momento muito importante para a fixação do que já foi visto e de introdução para os conteúdos do PET 2. Agora, estamos com o professor Júlio César, que vai responder as principais perguntas de física da área de ciência da natureza. Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Nessa aula, nós vamos retomar o tema movimento, que foi necessário para que você pudesse resolver os exercícios do PET 1. Não é isso, professor? Isso mesmo. Vamos começar a aula? Vamos lá. Vamos lá, coleguinha. Bem-vindo à semana. Eu vou começar resolvendo questões do PET do primeiro ano, tá? Essa questão está na parte 63 e a primeira atividade lá é uma atividade que eu tinha separado para poder passar na nossa aula, só que não deu tempo, então eu vou começar exatamente com ela aqui hoje, tá bem? Então, olha só, um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas e às 9h30 passa pelo quilômetro 240. Qual a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Ô, coleguinha, esse termo, velocidade escalar média, é uma coisa que os físicos criaram para poder deixar mais bonitinho o que é velocidade média. Velocidade escalar, velocidade linear, tudo a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Para calcular a velocidade média, se você lembra do nosso macetinho, a gente desenha a pirâmide, uma linha horizontal, uma linha vertical, escreve o D lá em cima, V e T embaixo, né? D de distância, V de velocidade, T de tempo. Se a gente quer calcular a velocidade média, que é o que a questão está pedindo, vem aqui, tampa o V na nossa pirâmide, sobra D em cima, T embaixo. Então, a fórmula para a velocidade média é distância sobre tempo. Como é a velocidade média, se você se lembrar da aula, a velocidade média ela só me fala de o todo do movimento, eu não posso fazer previsões do que acontece ao longo do movimento, eu só posso dizer assim, se a minha velocidade fosse constante, ela seria a velocidade média. Então eu vou colocar um mzinho aqui para poder falar que é a velocidade média, e eu vou lembrar que ela preocupa só com a distância total percorrida, e com o tempo total gasto. Não me interessa o que acontece ao longo do caminho. Na nossa questão, fala que o carro passa pelo quilômetro 30 e que depois ele passa pelo quilômetro 240. O que significa isso? Vou fingir, eu vou representar a estrada, linha reta só para poder facilitar. O quilômetro zero de uma estrada começa em alguma cidade, por exemplo, eu sei que a rodovia BR-040, ela vai de Brasília até o Rio de Janeiro. Essa BR-040 tem o quilômetro zero lá em Brasília. Lá no Rio de Janeiro, é o quilômetro, não sei, 700, 800, não sei qual é o tamanho da rodovia não, tá? A ideia é essa. Na questão fala, olha, ele passa pelo quilômetro 30 e depois ele vai passar lá no quilômetro 240, certo? Como é que a gente vai achar a distância total percorrida? Eu tenho que descobrir esse tanto que ele andou aqui. Se ele saiu do quilômetro 30, chegou no 240, como é que eu vou saber esse tanto que ele está andando? Simplesmente, eu vou subtrair 1 quilômetro pelo outro. Então, neste caso, nessa viagem, ele andou 210 quilômetros. Tudo bem? Como é que eu vou saber o tempo total gasto? Olha, pela questão, ele passou por esse quilômetro às 6 horas da manhã, e ele passou por esse aqui às 9h30. De novo, é só fazer a subtração. De 6 às 9h30, então nosso tempo vai ser 9h30 menos 6. Relembrando, coleguinha, quando a gente está fazendo subtração ou soma de horas, primeiros minutos
Depois a gente vai mexer com as horas, certo? 30 menos 0 é 30, 9 menos 6 é 3. Então, o tempo total gasto é de 3 horas e 30 minutos, tá? Vou passar a folha aqui pra gente. Então, só recapitulando. 210 quilômetros. Obrigado, Bruna. E o tempo? E 3 horas e 30. Ótimo. A gente pode resolver essa questão colocando a velocidade do veículo, por exemplo, em quilômetro por hora, correto? Só que para poder trabalhar em quilômetro por hora, eu não posso ter minuto no meio da minha medida. Então, eu tenho que passar esses 3 horas e 30 minutos para números racionais de hora. 30 minutos não equivale a meia hora, ou seja, metade de um inteiro. Então, a gente pode escrever que esse tempo total é 3,5 horas. Agora sim fica bem mais fácil para poder fazer esse cálculo. Como é que a gente vai achar a nossa velocidade média? Distância total sobre o tempo total. A nossa distância de 210 quilômetros. Nosso tempo de 3,5 horas. Só fazer essa divisão. Ô, Júlio, eu tenho dificuldade para poder fazer cálculo quando tem vírgula. Principalmente porque o número com a vírgula está no denominador da fração. Coleguinha, não tem mistério. Só lembrar que o professor de matemática ensinou para você ao longo do ensino fundamental. Aqui tem uma casa depois da vírgula. Em cima não tem casa depois da vírgula, iguala o número de casas decimais. A gente não precisa escrever, mas tem um vírgula zero aqui junto desse 210. Tá? Igualou o número de casas decimais, a gente pode encontrar uma fração equivalente multiplicando em cima e embaixo por 10. Ou seja, você vai só ignorar a vírgula. Então, o nosso cálculo é a mesma coisa que 2.100 dividido por 35. Tá? Muito simples. Ô, Júlio, eu não sei a tabela, a tabuada do 35. Coleguinha, eu também não sei não, tá? Não conheço ninguém que saiba, porque se alguém sabe essa tabela, provavelmente ele conta para todo mundo que sabe, né? O que a gente faz? A gente vai simplificar a nossa vida, tá? Olhando aqui, 2.100, tem esse 21 aqui, vezes 100, aqui esse 35, eu consigo ver que essa fração ela é facilmente divisível por 7. Então, eu vou simplificar por 7, tá? 2.100 dividido por 7 dá 300. 35 dividido por 7 é 5. 300 dividido por 5 é um cálculo fácil de ser feito, até mentalmente. Vai dar 60. Porque 30 dividido por 5 é 6. Ou seja, a nossa velocidade média é de 60 km por hora. Por que é de 60 quilômetros por hora? A nossa unidade de distância aqui está em quilômetros e a nossa unidade de tempo aqui está em horas. Então, a nossa velocidade vai ser em quilômetros por hora. Tá bem? Ô, Júlio, lá durante a aula, você também ensinou a gente a fazer a transformação de quilômetro por hora para metro por segundo. Tem que fazer aqui, coleguinha, a questão não pede para poder fazer essa mudança de uma unidade para outra. Ela nem pede qual unidade que você vai usar. Então, por exemplo, a gente poderia ter feito esse cálculo em quilômetros por minuto, tá? A gente poderia ter feito também metros por segundo, que é a unidade do sistema internacional. Para a gente praticar, nós vamos transformar esses 60 km por hora para metros por segundo. Você se lembra como é que a gente faz isso, coleguinha? O nosso número mágico é o 3,6. Por que é 3,6? Uma hora tem 60 minutos.
Cada minuto tem 60 segundos. Então, uma hora tem 3.600 segundos. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Quando a gente faz a simplificação do 3.600 com 1.000, aparece esse 3,6. Eu tenho quilômetros por hora, eu tenho metros por segundo. A gente pode ir do grande para o pequeno e do pequeno para o grande. Do grande para o pequeno, eu vou dividir por 3,6. Do pequeno para o grande, eu vou multiplicar por 3,6, que é nosso número mágico. Nós temos 60 km por hora. Eu quero saber qual que é o valor dessa velocidade em metros por segundo. Então, o que a gente tem que fazer aqui, Bruna? A gente vai dividir por 3,6. Dividir por 3,6, ótimo, obrigado. Então, vou pegar o 60, vou dividir por 3,6. Coleguinha, de novo, tem uma vírgula no denominador, igual a gente fez antes. Igual ao número de casas decimais. Posso fazer o cálculo como se não tivesse essas vírgulas aqui, ou seja, 600 dividido por 36. Aqui é fácil simplificar, em cima e embaixo vou simplificar por 6. 100 dividido por 6. Posso simplificar de novo, já que os dois números são pares, vou simplificar por 2. Vai dar 50 dividido por 3. 50 dividido por 3 eu não sei de cor. O que eu vou fazer? Vou fazer o cálculo. (50 dividido por 3). 5 dividido por 3 é 1. 1 vezes 3 é 3. 5 menos 3, 2. Desço 0. 20 dividido por 3. O mais próximo é 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, 2. O que a gente faz agora? Para continuar a divisão, eu tenho que lembrar que do lado do 50 tem um vírgula zero aqui. Vou descer esse zero depois da vírgula. Desci o primeiro número depois da vírgula, eu venho aqui e coloco vírgula. Tá? 20 dividido por 3, de novo 6. 6 vezes 3, 18. 20 menos 18, 2. Vai dar uma dízima. Se eu for continuar aqui, vai aparecer um monte de 6 aqui para sempre, né? Então, eu vou pegar 6, 6, 6. Eu vou arredondar esse valor para uma casa decimal, tá? Se eu vou arredondar para uma casa decimal, eu vou arredondar esse cara aqui. Se eu vou arredondar esse cara aqui, eu olho o próximo. Somente o próximo. O resto eu vou ignorar. Tá? Se esse indivíduo aqui for 5, 6, 7, 8 ou 9, esse cara aqui ganha 1. Se esse indivíduo aqui for 0, 1, 2, 3 e 4, esse cara aqui não faz nada. Ô, Júlio, se esse cara aqui for 4 e o resto aqui for tudo 9, o 4 arredonda para 5, então esse 5 vai fazer esse aqui arredondar para cima? Não, coleguinha. Eu só vou olhar esse e ignorar os demais. Não importa o que tem para lá. Neste caso, fazendo arredondamento, a nossa velocidade média é 16,7 metros por segundo, ou 60 km por hora, igual a gente viu anteriormente. Tá bem? Perfeito, professor. Vamos agora para a próxima. Vamos para a próxima questão, coleguinhas. Essa próxima questão está no PET também, na parte 63, atividade 2, tá? Um carro de passeio percorre 30 km em 20 minutos. Determine sua velocidade escalar média nesse percurso. Vamos lá, coleguinha. Percorre a distância de 30 km num tempo de 20 minutos. Como é que eu vou achar essa velocidade média?
Como é que eu acho essa velocidade média? Igual a gente viu antes. Distância total sobre o tempo total. Qual que é a minha distância? 30 km. Qual que é meu tempo? 20 minutos. Posso fazer o cálculo com o tempo em minutos? Posso, mas eu vou achar uma velocidade em quilômetros por minuto, tá? Eu posso transformar esses 20 minutos em horas? Sim. Como? Por exemplo, coleguinha. 20 minutos não é igual a 1/3 de hora? Se 20 minutos é igual a 1/3 de hora, no lugar de 20 minutos, eu vou colocar 1/3. Relembrando, se eu tenho uma divisão com fração, para resolver isso aqui, eu conservo a primeira, multiplico pelo inverso da segunda, tá? 30 vezes 3, 90. Então, a velocidade média é de 90 km por hora. Simples assim. Tá certo? Essa foi mais rapidinha. Rapidinha. Coloquei ela mais rapidinha porque a próxima questão tem a ver com essa. Ela fala, no exercício anterior, qual teria sido a velocidade escalar média do carro se durante o percurso tivesse parado 10 minutos para o abastecimento de combustível? Coleguinha, olha só. Ele andou durante 20 minutos. Ótimo. Se ele parou 10 minutos para poder abastecer, isso quer dizer que o meu tempo total, que a princípio era 20, ele vai passar para 30 minutos. Tudo bem? Ô, coleguinha, você pode falar para mim assim, Júlio, se ele ficou parado, ele não andou durante esses 10 minutos do abastecimento. Para o cálculo da velocidade média, a gente usa o tempo total. E esse tempo também faz parte do percurso, E né? esse tempo que ele está parado também faz parte do percurso. Não importa o que acontece, eu vou usar o tempo total. Por exemplo, coleguinha, se você assiste alguma prova de velocidade, carros em alta velocidade, né? Por exemplo, Fórmula 1, Fórmula Indy, alguma coisa do tipo, ao longo da prova, o carro para colocar combustível, o carro para poder trocar pneu. Esse tempo todo que o carro está parado é contado para o cálculo da velocidade média da prova enquanto ela está acontecendo. Como é que nós vamos fazer o cálculo? Mesma coisa. A velocidade média, que é a distância total sobre o tempo total. Nesse caso, vai ser 30 km sobre o tempo era 20, mais 10 minutos do abastecimento, 30 minutos, que é meia hora. Mesma coisa de antes. Conservo o primeiro, multiplico pelo inverso do segundo. Então, agora, nossa velocidade média é de 60 km por hora. Ok? Bem simples. Uma coisa que a gente não pode esquecer nunca, coleguinha. O que significa dizer que a velocidade média é de 60 km por hora? Significa o seguinte, se tivesse feito o percurso todo com a mesma velocidade, sem nunca mudar, essa velocidade seria de 60 km por hora. Calculando a velocidade média sem parar para o abastecimento, o que significa aquele valor de 90 km por hora? Se ele tivesse feito o percurso inteiro com a mesma velocidade, ela seria de 90 km por hora. Isso acontece na prática? Não. Vou fazer uma viagem, mesmo que seja essa aqui que eu vou parar para abastecer, o veículo começa parado, eu tenho que acelerar. Se tem algum cruzamento, eu vou ter que frear e parar. Se tem algum semáforo, eu vou parar mesmo, tá? Acaba que a viagem inteira é como se estivesse fazendo o tempo todo essa velocidade aqui, tá bom? Coleguinha, por hoje é só isso. Espero que você estude bastante, se prepare para o ciclo 2. O próximo PET tem muita coisa muito legal de física ainda para a gente poder aprender, tá bom?